Magnífico dia. Olá, amados irmãos. Paz, amor, direcionamento positivo, intenção positiva, energia positiva é o que eu decreto para o nosso dia, hoje, na presença do nosso Pai amado. Ontem foi corrido para mim, trouxe bastante clareza para algumas pessoas aqui no privado, que o bom da gente estar se relacionando diariamente é isso. Desperta interesse no próximo, em saber mais, em aprender mais, em se capacitar mais. Então, ontem foi, graças a Deus, foi bem corrido. Tá começando uma chuvinha aqui agora, tipo aquelas chuvinhas de verão, que do nada aparecem, do nada vem embora. Hoje vamos fazer a leitura do livro de Marcos, capítulo 2, onde a gente continua conhecendo a jornada de Jesus quando esteve aqui na Terra. Então, sem mais delongas, acompanhe-me. Espírito aberto, coraçãozinho aberto, porque há de vir, porque nós vamos pegar essas lições e princípios para aplicarmos no nosso dia e continuarmos prosperando na presença do Pai. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, ouviu-se falar que estava em casa. Então muitos se reuniram ali, de forma que não havia lugar nem na porta, e Jesus lhes pregava a palavra. Alguns homens vieram até Jesus trazendo um paralítico, carregado por 4 pessoas. Não podendo levá-lo até Jesus por conta da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Bom dia, amada Rose, seja muito bem-vinda, meu amor. Papai do céu te abençoe grandemente. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, pensando no íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, senão somente Deus? Naquele momento, como Jesus sabia em seu espírito o que estavam pensando, disse-lhes: por que pensam essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, pegue sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar, disse então ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou imediatamente a maca e saiu à vista de todos. Com isso, todos ficaram admirados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Jesus saiu outra vez para a beira do lago. Toda a multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Ao sair dali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Aconteceu que enquanto Jesus estava reclinado à mesa na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores comiam com ele e os seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Quando os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os fariseus jejuam,
mas os teus discípulos não jejuam. Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem fazê-lo enquanto o noivo está com eles. No entanto, virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naquele dia, então, jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho novo romperá os odres, e tanto o vinho quanto os odres se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos. Aconteceu que, certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, os seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: veja bem, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e os seus companheiros estavam em necessidade e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, o que era permitido apenas aos sacerdotes, e os deu também a seus companheiros. E acrescentou: o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor, até mesmo no sábado. Que capítulo maravilhoso, gente. Que alegria. Eu não sei se com vocês acontece o mesmo, mas quando eu tô lendo, quando eu tô meditando, parece que passa um filmezinho na minha mente. Desculpem. Como se eu estivesse lá, como se eu estivesse vendo tudo aquilo que eu tô lendo. E para mim é gratificante poder aprender, poder ver o quanto Jesus era humilde. Porque mesmo sabendo da maldade, mesmo sabendo do coraçãozinho fechado daqueles que se diziam sacerdotes da lei na época, ainda assim não compreendiam, né? Como diz lá em Marcos, mais na frente a gente vai estudar isso, tem certas maldades que já existem no coração do homem por natureza. Nós, os despertos, é que lutamos contra eles diariamente. A nossa luta, para nós despertos, é nos livrarmos, eliminarmos de nós tudo que não agrada ao Senhor. Então tem certas naturezas negativas que já existem em nós. Nós é que aprendemos a controlá-la. Eu vou entrar nesse assunto com detalhes no final. Bom dia, Vanilza. Seja muito bem-vinda, minha amada. Vou fazer a reflexão com os detalhes sobre o capítulo e no final nós continuamos fazendo a reflexão do que aprendemos sobre ele. No capítulo 2 de Marcos, Jesus demonstra seu poder ao perdoar pecados de um paralítico, enfatizando a importância do perdão espiritual antes da cura física. Aí você se pergunta, porque muitas pessoas dizem que perdoam, mas não têm suas vidas transformadas, não prosperam, não há diferença, não há mudança, porque não perdoaram de coração e verdade. Não foi aquela cura espiritual que de fato liberta. Você falar que perdoa da boca para fora não vai mudar nada na sua vida. Agora, quando você se liberta daquela mágoa, daquela negatividade que aquela situação que você precisa perdoar te causou, de fato, você está se libertando de um peso que não é seu. Você está entregando: Senhor, a justiça é sua. Eu não tenho mais esse peso dentro de mim. Fulano, fulana, ou a situação está liberada para prosperar e eu também. Aí sim, de fato, a tua vida muda, a tua mente se transforma, o teu coração fica alegre, porque de fato você aprendeu a perdoar. Como a palavra ensina, né? A única autoridade que tem o poder de curar, condenar, perdoar é Jesus. Então a gente tem que aprender, se doutrinar a não guardar mágoa, a enxergar que o fulano ou a situação foi o melhor que o fulano fez, ou a situação é a melhor, é o que temos para hoje, graças a Deus por isso.
Foi negativo? Entrega na mão do Senhor. Não absorva. Aprenda a criar um filtro onde você só deixa entrar no seu coração o que for te agregar. O que não for, descarta. Jesus associa-se com pescadores e convida-os ao arrependimento, mostrando que veio para salvar os perdidos e não os justos. Nós, os despertos, aqueles que vivem pelos princípios da palavra, aqueles que estão diariamente fazendo a vontade do Senhor com a própria vida, nós já estamos salvos porque nós compreendemos a palavra e hoje nós a levamos para vocês. A nossa luta, eu falo todo dia, eu não vou cansar de falar, não é contra pessoas, e sim contra potestades, espíritos malignos que se apossam daqueles que estão dormindo, daqueles que ainda não enxergam. Não é que uns sejam melhor do que os outros, não é isso. A própria palavra nos incentiva a enxergar de forma correta. Abaixo das nuvens ninguém é melhor do que ninguém. Existem aqueles que são despertos, aqueles que investem na sabedoria, que se dedicam em busca de entendimento diariamente, e aqueles que ainda não. Logicamente, tem os ímpios que são do inimigo mesmo, e esses não tem jeito, esses já escolheram o que eles querem para a vida dele. Mas enquanto houver pessoas cegas, enquanto houver os pecadores, para eles existe o arrependimento de Deus, o arrependimento deles e o perdão do Senhor, para que eles transformem a sua vida. E esse é o trabalho dos despertos, esse é o trabalho dos separados, né? Aqueles que abrem mão dos prazeres do mundo, das coisas negativas, para seguirem a vontade do Pai. A Rose falou, preciso criar esse... Vambora, meu amor, tem uma mentoria aí que a gente dá a mão e eu te ensino passo a passo como você criar esse filtro, se tornar fortemente blindada, sempre com intervenção profética, sempre seguindo os ensinamentos do Senhor. Eu costumo muito falar para você que me segue aqui todo dia que não existe nada difícil. O que existe são pessoas despreparadas. Então vamos nos dedicar a nos preparar, a nos aperfeiçoar a cada dia, fazendo da nossa vida oferta viva. Nós somos oferta viva. Nós os despertos, nós que temos sede do Senhor, nós temos sede da fonte da água da vida, a gente está aqui diariamente fazendo o melhor, se autodisciplinando, se autoconhecendo, se autorresponsabilizando e assim acessando o melhor dele. Ia criar, sim, em nome de Jesus. Já vai criar, vamos profetizar. Continuando. Jesus desafia as tradições religiosas dos fariseus, destacando a importância da misericórdia e da compaixão sobre o legalismo. Antigamente existia a lei, né? Antes de Jesus existia a lei. Quando Jesus chegou, a lei foi abolida pelo sacrifício de amor e obediência de Jesus para nos livrar do inferno, nos remir dos nossos pecados, nos dar vida nova. E muitos não compreendiam, como tem muitos que não compreendem até hoje. Tem gente que não aceita Jesus como Messias, que está esperando o Messias até hoje, e tudo bem. Papai do céu sabe todas as coisas. Enfim, então, nesse negócio da lei, a lei cega a gente. A religiosidade impede você de ver Cristo, Deus, te fez para ser livre. Quem é livre não tem que obedecer lei, não vive embaixo de cabresto nenhum. Ele só se curva para o Senhor. Então isso precisa ficar bem claro. A religiosidade, ela cega as pessoas. Eu sei disso porque quando eu nasci, a minha mãe me batizou na igreja católica e minha mãe era muito religiosa. Hoje é que ela está começando a enxergar um pouquinho as coisas. Mas antigamente, tinha dia santo que não podia nem pentear o cabelo. Você tem noção? Então, a religiosidade, ela cega as pessoas, ela autobloqueia. As pessoas crescem com traumas de que se vou fazer isso, eu vou pro inferno. Eu não posso fazer... Enfim, sabe? Coisas que você hoje, conhecendo a palavra a fundo, você vê que é desnecessário. Só serve para atrasar mesmo a vida do ser humano. Continuando. Jesus ensina que o sábado foi feito para o benefício do homem, não para ser um fardo, enfatizando a importância do amor e da compaixão sobre a observância estrita da lei. Antigamente, no sábado não podia se fazer nada.
E Jesus dá vários exemplos durante a Bíblia. Trocando em miúdos para vocês entenderem, é tipo assim, tem alguém necessitando da tua ajuda, tem alguém com fome, tem alguém realmente necessitado e você não vai ajudar porque é sábado. Não existe isso. Né? Jesus é Jesus todos os dias, Deus é Deus todos os dias. Por isso que eu brinco aqui com vocês e falo que todo dia é segunda-feira, todo dia é dia do Senhor, porque todo dia é dia de exercer a nossa fé. Todo dia é dia da gente ir em busca daquilo que a gente acredita e faz bem pro nosso coração, pra nossa vida. Então, todo dia é dia. Não tem essa de sábado, né? Eu não vou fazer nada hoje porque hoje é sábado. Não, não tem isso. Jesus chama Levi, mais conhecido como Mateus, um coletor de impostos, para segui-lo, mostrando que seu chamado ao discipulado é para pessoas de todos os tipos e não apenas para os considerados religiosamente aceitáveis. Mais uma vez a gente vê aqui que Deus, Jesus, não faz acepção de pessoas. Nesse capítulo fica bem claro pra gente que Deus tem um propósito na vida de cada um e independente de onde esse cada um esteja, Deus vai chamar ele. Hoje em dia tem muitos religiosos que fecham os olhos para aqueles que mais precisam. Drogados, viciados, enfim, pessoas que estão no erro, né? Mas eles esquecem que Jesus veio por eles. A nossa missão como despertos hoje é levar a palavra, o evangelho, para esse tipo de pessoa. Para os que estão em dificuldade, para os pobres de espírito, para os pobres emocionalmente, aqueles que estão cegos, incapacitados por alguma fase, por alguma necessidade de enxergar que só Jesus é a verdade que liberta, que é aceitando Jesus e seguindo seus princípios que a gente vai acessar o Pai. Não é para quem já é desperto. Quem é desperto que procure continuar se autodisciplinando, procurando estar sempre no caminho do reino. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. É isso. Agora, a palavra, o entendimento, a clareza, o trabalho do desperto é ide e pregai o evangelho, para que todo aquele que não conheça se arrependa de coração e verdade. A Rose disse, como ajudar pessoas assim que não querem ajudar, ou melhor, rejeita. Existe muito isso. Aí entra o seu discernimento. A nossa vontade, o nosso desejo é salvar a todos, é abrir os olhos de todos. Mas a gente entende que nós somos nessa parte limitados, então a gente respeita. A gente chega e fala, se é bem aceito, glória a Deus. Se não, você ora e intercede, porque a sua parte você já fez. A obra do Espírito Santo, o seu trabalho é levar a clareza. Se o outro vai aceitar ou não, já não é contigo. Claro que existe muitas pessoas que têm aquela sede, então elas vão em busca de você. Elas querem beber da água que você bebe. Então aí você já começa a compartilhar direitinho do jeito que você aprendeu. Agora, se você levou e a pessoa não aceitou, tá tudo bem. Você ora por ela, você intercede por ela e deixa o Espírito Santo agir. Ok? Deixa eu fazer o resuminho para a gente seguir refletindo. No capítulo 2 de Marcos, destaca a autoridade de Jesus para perdoar pecados e curar. Sua compaixão pelos pecadores e marginalizados e o seu desafio às tradições religiosas que se tornaram vazias de significado espiritual. Ele convida as pessoas a se arrependerem e abandonarem o legalismo em favor da misericórdia e seguir a ele com um compromisso radical. É bem mais ou menos o que eu já estava falando antes. Aqueles que escolhem viver para Cristo, o que é o radical que a palavra diz agora? Para aqueles que escolheram viver para Cristo, eles abrem mão, eles fazem sacrifícios. O que a gente chama de sacrifício? Eu não sei se deu para ouvir aqui ao fundo, eu tenho vizinhos. E de vez em quando o meu vizinho chega animado e fica com som alto ouvindo música secular até por volta das 5 da manhã. E problema nenhum. Cada um faz o seu melhor, cada um vive a sua vida. E de contrapartida, eu lembro que um tempo atrás, lá na minha época, eu também já fazia muito isso. Mas o que eu quero dizer com isso? Mudar radicalmente.
As pessoas têm medo de ser crentes ou de se tornarem crentes porque elas são muito apegadas aos seus prazeres mundanos. Tipo o meu vizinho. É esse negócio de tomar, se alcoolizar e viver aquela alegria momentânea e ficar ouvindo músicas que trazem um bando de lembranças. Tem pessoas que têm medo de abrir mão disso aí. Eu fui uma delas antigamente. E eu vou deixar de tomar minha cerveja, porque não enxerga o benefício que isso traz. Só enxerga o momento. Pessoas que vivem de momento, elas estão agarradas ali. Elas não prosperam porque elas estão, sabe, agarradas na pequenez. Tem uma frase aí muito famosa que fala que se você não abre mão do bom, você não acessa o melhor. Então é bem isso que as pessoas se prendem, algumas, não são todas. Hoje, graças a Deus, você abre a internet, que mais você vê hoje são pessoas levando o evangelho, cada um segundo a sua essência, né? Não julgamos ninguém. Mas enfim, responde até um pouco mais que você falou aí, Rose, porque cada um tem um jeito de enxergar, cada um tem a sua essência e cada um valoriza aquilo que aprendeu. Hoje em dia, eu estava até conversando uns dias atrás com a diretora da escola da minha filha, e a gente vai muito nesse negócio da doutrina, né, do bloqueio, porque as pessoas fazem aquilo que elas acreditam, e às vezes elas fazem até hoje o que aprenderam na primeira infância. Em contrapartida, elas não enxergam que a maioria das coisas que a gente aprendeu na primeira infância não serve para o mundo que a gente está vivendo hoje. Porque lá em Romanos 12:2 diz que a gente é renovado pela transformação da nossa mente. O que a gente aprende com isso? Que o que a gente aprendeu lá atrás precisa ser analisado e ver se encaixa para o que a gente vive hoje. Porque por mais que foi minha mãe que me ensinou, foi meu pai que me ensinou, foi minha avó que me ensinou, foi minha tia. Você tem que analisar e ver se isso que o seu parente amado te ensinou serve para hoje. Porque às vezes você está caminhando contra a maré. O reino é aqui, mas porque tua mãe, tua avó, teu pai te ensinou, você tem que ir pra lá. Entendeu? Então, analisar. Não é à toa que tem um famoso livro aí, não sei, eu esqueço o nome do escritor, que fala que quem pensa prospera. E prospera mesmo. A própria Bíblia está aqui nos ensinando diariamente para sermos intencionais, para estarmos sempre buscando o reino antes de todas as coisas, para estarmos investindo tudo em sabedoria, para obtermos conhecimento e discernimento. Por quê? Porque isso nos faz crescer, isso nos faz prosperar. E quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando de riqueza. Riqueza financeira é resultado. O Paulo fala muito isso. A sabedoria é uma semente, a prosperidade é a consequência da plantação e o resultado é o fruto. Então, o que você está colhendo hoje é consequência da semente que você plantou lá atrás. Não tem como você plantar cravo e querer colher rosas vermelhas. Então, até acho que foi a Rose mesmo que perguntou ontem por que muitos sofrem. Por quê? Porque não se permitem pensar, não se permitem buscar conhecimento, não se permitem se abastecer da sabedoria da palavra. Ninguém nasce completo, cada um tem uma jornada. Ontem eu fiz um vídeo falando de uma lembrança que eu tô aqui com vocês agora, eu me abasteço na palavra com vocês, né? A gente traz a clareza do capítulo e que depois, né, a gente ora, entrega o nosso dia, já agradece, cheio de energia, cheio do Espírito Santo, como eu costumo dizer, e vamos cuidar da nossa vida. Mas o meu cérebro, ele não para. Eu vou levar minha filha na escola, eu tô pensando, Deus tá mandando uns downloads aí, eu vou malhar, eu vou treinar e os downloads continuam, aí eu tenho que chegar aqui e compartilhar com vocês os insights que eu tive. E ontem, por incrível que pareça, eu tenho 44 anos, eu lembrei de coisas que aconteceram há 20 anos atrás, acho que no meu segundo emprego de carteira assinada. E para mim foi assim, Deus me mostrando que, mais uma vez, o passado é uma excelente biblioteca, aonde você vai, consulta, pega os downloads que você não entendeu na época e ressignifica hoje. E faz um bem tremendo. Quando meu esposo chegou do trabalho, eu compartilhei com ele meus pensamentos. E a gente fica assim, crescimento. Você vai, não fica lá. Porque quem fica no passado se deprime.
Por que tem tanta gente deprimida hoje em dia aí? Porque tá lá atrás. Agarrado em momentos difíceis, agarrado em situações que viveu. Eu sei disso por experiência própria, né? Eu, aos 12 anos, sofri um abuso muito sério e aqueles que deveriam me apoiar viraram as costas e me condenaram como se eu fosse culpada do mal que me aconteceu. E aquilo foi me gerando um senso de inferioridade. Enfim, gente, é uma jornada. Mas quando você abre, você se entrega para Jesus, coração e verdade, você começa a caminhar de acordo com o que ensina na palavra dele, você entende que tudo o que aconteceu lá atrás foi necessário para criar a pessoa que você é hoje. Não é que você mereça, ai, Deus permitiu que aquilo acontecesse comigo. Tem propósito aí. Tem aprendizado aí. A gente não perde nada na vida. Ou a gente ganha ou a gente aprende. Essa frase não é minha, mas eu gosto muito de citar ela porque eu aprendo muito. A cada obstáculo que a vida me mostra, eu penso nisso. Nisso e que não existe dificuldade. Ela me prepara. Ela me força, tá doendo, eu tô chorando, eu tô clamando, eu tô ali, não solto da mão do meu pai e vou em frente. Pode estar me rasgando todinho, mas eu não desisto. Porque eu tenho foco, eu tenho princípios, eu tenho propósito. E aquele que me chamou, é ele que está me capacitando. Então, tudo que a gente vive hoje, positivamente ou negativamente, é fruto da semente que a gente plantou lá atrás. E isso é bíblico, tá? Quando a palavra fala que a semeadura, a lei da semeadura é para todos. Isso já é um despertar, isso já é um insight para a gente aplicar. A ação que eu faço hoje, eu vou colher amanhã. A maldição que eu lanço hoje sobre o próximo, o falar mal, que é amaldiçoar, que eu lanço no próximo, não é o próximo que vai colher. O próximo vai colher as sementes do que ele está plantando. Mas quem vai colher o fruto do que eu falei, do que eu amaldiçoei, sou eu. Porque as palavras são profecias autorrealizadoras. Tudo que eu planto, eu vou colher. Seja pensamentos, ações e palavras. Por isso que é necessário que todo santo dia você se lave perante Cristo. Todo santo dia você lave seu coração, sua mente, seus olhos, suas ações, suas palavras. Consagre-se inteiramente ao Senhor, diariamente. Porque você vai se autodisciplinando. E ao menor sinal de negatividade, você já está repreendendo, você já está eliminando, você já está se fortalecendo. E essa foi a reflexão de hoje. Espero que tenha feito sentido, espero que tenha entrado com clareza no teu coração. Espero que vocês me ajudem compartilhando o Evangelho, sendo boca de Jesus, incentivando outras pessoas a também caminhar, a também conhecer os benefícios que é conhecer a palavra, que a própria palavra fala, que meu povo padece por falta de conhecimento. Então vamos levar esse conhecimento, vamos mostrar para as pessoas que não é difícil. Pelo contrário, é muito satisfatório servir a Deus. E eu convido você para orar comigo agora, para a gente agradecer, se preparar, se conectar e se abastecer mais um pouquinho do Espírito Santo Consolador que está sempre conosco. Pai amado, a Ti rendemos graça porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Paizinho, obrigada por mais esse alimento, obrigada por mais essa oportunidade de transbordar de Ti, Senhor. Que o capítulo de hoje, que o devocional, esses momentos maravilhosos que passamos juntos, invada de amor, invada de clareza, invada de providência o coração dos teus filhos amados. Que a mensagem que esse estudo carrega penetre lá no coração daqueles que precisam, porque a obra é sua, Senhor. Nós só somos os instrumentos. E agradecemos pela oportunidade. Senhor, obrigada pelo teu perdão, obrigada pela tua proteção, pela tua misericórdia, Pai. Porque mesmo sendo pequenos, tu nos faz grande. Mesmo não sabendo fazer, o Senhor nos direciona e nos capacita a fazermos a tua vontade, Pai. Seja com palavras, seja com ações.
Te agradeço, Senhor. Te agradeço pelos corações que estão sendo libertos pela Tua palavra. Te agradeço pelas vidas que estão sendo transformadas, pelas famílias que estão despertando para Ti, valorizando, entendendo que a família é Tua obra, Pai. É a base de tudo. Que pais e mães sejam libertos de tudo que os cegam, para que eles treinem seus filhos para serem excelentes seres humanos, humildes, honestos, justos no caminhar, tementes a Cristo. Pai, te entrego Israel, que não haja mais guerra, que o teu amor se propague por todo o mundo. Te entrego o nosso Brasil, Pai. Abençoa, abre a mente dos seus filhos amados, que os bons se manifestem. Tome sua postura de filho e não sejam vítimas, não se permitam calar. Pai, te entrego todos os coraçõezinhos que estão aqui. Entra com providência, força, que eles enxerguem o quanto são fortes, que o teu amor capacita, restaura, renova, patrocina a realizar a tua vontade. Te entrego mais uma vez todas as famílias que estão sendo libertas de vícios. O Senhor sabe a qual me refiro, Pai. E te agradeço mais ainda por cada sorriso, por cada mensagenzinha que eu recebo. Gratidão, Pai. Tu és maravilhoso, Tu és fiel. E a palavra obrigada, ela é até pequena, perto de tudo de bom que o Senhor nos proporciona. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que neste dia a paz, o amor, a generosidade e a vontade de ser canal de bênção sejam abundantes no teu pensar, no teu louvar, no teu agir e principalmente no teu falar. Um beijo no seu coração, sejamos todos luz e sal na terra e até o próximo estudo.